Existe uma verdade silenciosa sobre a vida adulta que quase ninguém fala. E talvez hoje seja o momento certo para encarar isso com sinceridade. Você não foi feita para dar conta de tudo. Mas, de alguma forma, o mundo faz você acreditar exatamente no contrário. Todos os dias, existe uma lista invisível de expectativas que parecem nunca ter fim. Ser uma boa mãe, estar presente, cuidar da casa, manter a rotina funcionando, resolver problemas, estar emocionalmente bem, ser forte, paciente, produtiva e ainda conseguir sorrir no meio de tudo isso, como se fosse completamente normal carregar tanto peso sem desabar. Talvez ninguém perceba. Talvez até digam que você é forte, organizada e responsável. Mas existe um cansaço que não passa, um peso constante e uma sensação de estar sempre tentando alcançar algo que nunca chega. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje, porque muitas vezes o problema não está na sua falta de capacidade, mas no excesso de cobrança. Existe uma diferença enorme entre ser forte e viver sobrecarregada, mas muita gente passa anos confundindo uma coisa com a outra. Ser forte não é se abandonar para manter tudo funcionando. Ser forte também é reconhecer limites, saber parar, entender que você não precisa se destruir para sustentar sua própria vida. Talvez você esteja tentando manter tudo organizado por fora, enquanto por dentro tudo está pedindo socorro. A casa está em ordem, a rotina continua acontecendo, as responsabilidades estão sendo cumpridas, mas sua mente está cansada, seu coração está pesado e aquela sensação de paz parece cada vez mais distante. E aqui existe uma verdade importante que poucas pessoas aceitam. Organizar a vida externa não resolve, sozinho, o caos interno. Ajuda, claro, mas não cura. Porque existem pesos que não estão na casa. Eles estão na mente. Estão na culpa por não conseguir fazer mais, na autocobrança silenciosa, na necessidade de agradar todo mundo, na dificuldade de dizer não, na comparação constante e naquela sensação de insuficiência que parece nunca desaparecer. E muitas vezes, isso cansa muito mais do que qualquer rotina corrida. Se você está ouvindo isso e sentindo que essa mensagem está falando diretamente com você, talvez esse seja um bom momento para uma pausa sincera. Pense por alguns segundos. Qual peso você continua carregando que já deveria ter sido deixado para trás? Qual é a sobrecarga que você chama de força apenas porque se acostumou com ela? E se essa reflexão já fez sentido para você, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão tentando dar conta de tudo em silêncio. E me conta aqui nos comentários, qual é o peso que mais te cansa hoje? Às vezes, nomear já começa a aliviar. Existe uma armadilha muito comum para quem vive tentando dar conta de tudo. Acreditar que descansar é perda de tempo. Como se parar fosse sinal de fraqueza, como se desacelerar fosse preguiça, e como se pedir ajuda fosse fracasso. Mas descansar não é perder tempo. Descansar é preservar sua mente, proteger sua saúde emocional e impedir que sua alma endureça. Você não precisa esperar chegar no limite para admitir que está cansada. Não precisa adoecer para reconhecer que algo precisa mudar. Não precisa estar completamente esgotada para se permitir parar. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade. E talvez esse seja um dos conselhos mais importantes deste vídeo. Pare de medir o seu valor pela sua produtividade. Você vale mais do que aquilo que consegue entregar. Vale mais do que a sua capacidade de resolver problemas, mais do que sua performance diária, mais do que a imagem de força que as pessoas esperam de você. Sua existência não precisa ser justificada pelo quanto você produz. Mas a rotina moderna faz muita gente esquecer disso e, quando percebe, já está vivendo no automático.
sem presença, sem leveza e sem paz, apenas sobrevivendo. E a verdade é que a vida não foi feita para ser apenas sobrevivida. Talvez viver melhor não seja adicionar mais coisas, mas remover. Menos culpa, menos comparação, menos excesso, menos necessidade de aprovação, menos pressa e menos peso. Porque muitas vezes o verdadeiro minimalismo não começa na casa, ele começa dentro de você. Começa quando você entende que não precisa carregar tudo. Quando percebe que nem toda a responsabilidade é sua, que nem toda urgência merece sua energia e que nem toda expectativa precisa ser atendida. Isso traz uma liberdade silenciosa, mas extremamente poderosa. A liberdade de viver com mais intenção, de escolher o essencial, de dizer não sem culpa, de desacelerar sem medo e de descansar sem se sentir errada. E no meio de tudo isso, existe algo ainda mais importante: entender que você não precisa carregar tudo sozinha. Muitas pessoas vivem tentando controlar absolutamente tudo porque acreditam que, se soltarem, tudo vai desmoronar. Mas existe paz em confiar, existe descanso em entregar, existe força em reconhecer que nem tudo depende de você. Às vezes a resposta não está em fazer mais, está em respirar, está em parar, está em reconhecer que você também merece cuidado. E isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Porque quem vive apenas para sustentar tudo ao redor, uma hora desmorona por dentro. E nem sempre isso acontece de forma visível. Às vezes aparece na ansiedade constante, na irritação sem motivo, na falta de vontade, na culpa silenciosa ou naquela exaustão que nem o sono consegue resolver. Talvez você conheça isso muito bem. Talvez esteja vivendo isso agora. E se estiver, eu quero que você escute com atenção. Sua vida não precisa continuar pesada assim. Mudanças pequenas podem começar hoje. Uma conversa honesta, um limite necessário, um descanso permitido, uma escolha mais leve, uma decisão de não continuar se abandonando. Tudo começa pequeno, mas começa. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez você precisava ouvir que não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ser perfeita. Não precisa dar conta de tudo. Não precisa carregar o mundo nas costas para ter valor. Você só precisa começar a tratar a si mesma com a mesma compaixão que oferece para todo mundo ao seu redor. E isso já muda muita coisa. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também está vivendo essa sobrecarga silenciosa. Às vezes, uma pessoa forte demais só precisa de permissão para descansar. Se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre vida leve, propósito, rotina real e aquela paz que muita gente procura, mas quase ninguém ensina a construir. E antes de ir embora, me responde aqui nos comentários: o que você mais precisa soltar hoje para viver com mais leveza? Eu realmente quero ler sua resposta, porque talvez o primeiro passo para uma vida mais leve seja simplesmente admitir que está pesado. E tudo bem, você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa começar, com calma, sem culpa, com verdade e com leveza.